Ojeda, o que é isso da fuga tributária no Brasil? Cara, ser advogado tributarista no Brasil é como surfar dentro de um vulcão. Sabe? Como é tem que se cliente surfa dentro do vulcão? que eu faço um parecer para ele na segunda-feira, 3, 4 dias depois eu já ligo para ele e falo, cara, esquece tudo que eu falei. Não é que mudou, tipo, um detalhe. É que mudou tudo. A sério? E 3, 4 dias depois muda tudo de novo. Então é uma loucura. É uma loucura. Não tem como você estar regular no Brasil. Tá todo mundo irregular. E isso é meio que intencional. A Ayn Rand fala isso, né? Quando você coloca todo mundo como criminoso, você consegue punir seus inimigos sem que eles tenham praticado nenhum crime de fato. Eles simplesmente estão vivendo e você escolhe quem você vai fiscalizar e assim você... Que é o que tem acontecido, né? No Brasil, algumas pessoas estão sendo literalmente perseguidas. Teve um... Não vou lembrar o nome dele agora. Um jornalista que ele era de direita e ele mora no Rio de Janeiro e tinha comprado uma passagem para Miami. No aeroporto, ele foi preso pela Polícia Federal. O advogado dele chegou lá e qual é o processo? Não tem processo. Qual é a ordem judicial? Não tem ordem judicial. Ele ficou 7 horas preso até o Xandão, o STF, dar uma ordem de prisão para ele, porque ele já estava numa lista prévia de pessoas que seriam observadas se tentassem sair do país. Então a situação no Brasil tá absurda. Não tem segurança jurídica nenhuma. Eu tenho 4 pós-graduações e 2 MBAs em Direito. Quando meu cliente fala, cara, o que você acha do Brasil? Eu falo, eu acho que eu não sei nada de direito do Brasil. Porque não existe direito no Brasil. Não tem segurança jurídica. Não há direitos fundamentais sequer. Não tem segurança jurídica. Parece, sabe, brincadeira de criança que vai mudando a regra conforme o líderzinho da turma vai perdendo, ou o dono da bola fala, pô, foi gol, tava impedido, não sei o que, foi falta. Se brigar com ele, ele pega a bola e vai embora. É assim. Então o direito no Brasil é essa bosta. Esses dias eles liberaram traficante pesado, né? Crime organizado. Porque o policial colocou no relatório de prisão que fez o interrogatório porque ele estava nervoso. Ele aparentava estar nervoso. Então eu suspeitei, fiz a prisão e o acho que foi o STJ nesse caso, disse que não, se o cara aparentava estar nervoso, você não poderia ter feito a prisão. Eu quero saber que tipo de critério esses caras acham que a polícia vai usar, né? Esses dias devolveram um helicóptero também para outro traficante também do crime organizado. Ao mesmo tempo, os velhos lá do dia 8 de janeiro estão presos há 9 meses, sem processo, sem delegado. Assim, juiz, delegado, executor, é tudo Xandão. Num processo que não tem número, os advogados não conseguem falar com os clientes, você não tem provas individualizadas, eles estão presos num processo de flagrante coletivo. Todo mundo que estava com o celular perto da praça ali de Brasília, no dia que teve o atentado terrorista, foi preso. Inclusive gente que estava na pracinha vendendo água para os manifestantes. É uma bizarrice sem tamanho. Isso aqui é um esgoto a céu aberto, é bostil mesmo. Eu adoro esse tema, porque é perfeito, se encaixa assim. Ó. O Brasil já era um lixo antes, né? Eu não vou falar que, olha, piorou muito. Piorou só um pouquinho, já era uma bosta. Mas agora tá um negócio absurdo. E como Jeff, uma das minhas especializações... Jeff, não fala que você não pode reclamar, tá? O Jeff não pode reclamar. Eu também não posso. Eu estou fazendo uma análise técnica, não estou reclamando. Como uma das minhas especializações é em direito tributário, eu tenho clientes, principalmente clientes bitcoinheiros, ancaps, que, pô, vamos ver isso aí. Já faz mais ou menos uns 2 anos eu vim abrindo offshores no Panamá para esses clientes, para ajudá-los com o que... Até viu que tem uma pergunta sobre isso, se era elisão fiscal. Elisão fiscal não é crime, tá? Elisão fiscal é o planejamento tributário para pagar menos imposto. E eu fazia offshore para esse pessoal no Panamá. Ainda assim é uma offshore cara, não dá direito à cidadania, tem uma série de coisas ali que eu vi que eram impeditivos, principalmente para o brasileiro médio, né? O bitcoinheiro
a plebe, né? Porque o bitcoinheiro rico que tá indo ali para evento de XP, esse aí não precisa nem de offshore no Panamá, vai pra Suíça logo, vai pro Raio que o parta também. Mas a plebe, que é nós, mas tá fudido, velho. Então a gente tem que achar uma solução que caiba no nosso bolso, né? Pois, E é isso é que é interessante e que Já tem chegue nome. ao maior número de pessoas possível, não é? sim, A solução que cabe no bolso já tem nome, né, Ogédia? Chama-se Máxima. Máxima Citadel. essa é a principal solução que eu vejo aí no longo prazo, de verdade. Que é El Salvador, falando sério. E talvez Máxima, talvez não sei, depende do Hugo. Que ele é o dono das terras, se ele quiser expulsar o pessoal, ele pode, né? Mas Não, eu acho que... a gente vai falar aí de uns contratos aí. Vai ser Aí tudo sim. na base do direito da propriedade, sem problema. Aí sim. Mas então, tem uma empresa grande, não vou falar o nome dela, mas... Fala, porra. Peraí, já sei. Manda aqui no privado que eu falo. Vamos dizer que o nome dela lembra muito um número que vem depois do 6. E ela presta consultoria para brasileiros querendo sair e tal. E o preço da consultoria é um negócio absurdo, só que eu conheço os advogados que atendem eles fora do país. Né? Conheço o pessoal que atende eles no Panamá, conheço o pessoal que atende eles na Europa. E tive uma reunião, alguns meses atrás, com um dos advogados que atende eles no Paraguai. E o Paraguai é um destino muito interessante para o brasileiro hoje. É barato você conseguir uma cidadania, se naturalizar paraguaio. Se você abrir uma offshore junto, você consegue a cidadania e a naturalização sem ter que passar o prazo de 2 anos lá. Não tem um custo absurdo, você não tem que comprar um imóvel lá. Você só tem que ir 2 vezes, uma para dar entrada, outra para retirar o documento. Então, eu achei uma saída muito boa, muito boa. Eu só não tô ainda divulgando assim a torta e a direita, ainda não... porque eu vou para lá no começo do mês agora de outubro para fazer o meu, né, junto com esse advogado, com essa equipe, conhecer todo mundo, apertar as mãos, ver todo o processo, e aí sim eu vou colocar, entre aspas, no mercado, né, chamar o pessoal, prestar consultoria, ajudar. Qual é o país? Qual é o país mesmo? Paraguai. Ah, ao lado Paraguai. do Brasil. O governo... E assim, pronto, ok, ainda não estás a divulgar e tudo mais, mas já tens uma ideia mais ou menos formada de quanto é que isso possa custar. Consegues balizar Sim. valores, por exemplo? Sim. Ó, com a offshore, que é abrindo a empresa e a cidadania, dando entrada, inclusive se tiver filhos, esposa, consegue dar entrada e aproveitar, então um pouquinho mais, mas ainda consegue, cerca de $4 mil. Não é isso nada? É assim, para o brasileiro é bastante, ainda é bastante, é o preço de um carro. É bastante para mim também, mas é muito mais tangível, digamos assim, é bastante tangível. Sim, as com outras algum opções esforço. as outras opções que eu via era sempre cerca de $10 mil. Né? Essa empresa sim. Ela vende a solução assim. A offshore, né? A offshore mais barata que eu consegui abrir era $5 mil. Então, abrindo offshore e tendo a cidadania por $4 mil é um preço bem acessível. E o Paraguai tem algumas características muito interessantes para o brasileiro. Primeiro, um resuminho do Paraguai. País pequeno, 9 milhões de habitantes só, ou seja, tem menos habitantes no Paraguai inteiro do que na cidade inteira de São Paulo. São Paulo tem 14 milhões de habitantes. Paraguai tem 9. E apenas 10% da população é bancarizada. Todo mundo ali usa dinheiro físico. Pô, é menos do que aqui? Aqui em El Salvador, 70% não tem conta bancária. Lá no Paraguai é 90%? Se não me engano, é 87%. Né? É um pouco mais de 10% que tem conta. A grande maioria não tem. E é um país que vem prosperando muito. O presidente atual é um presidente de direita. Então ele vem peitando Brasil, países aí de esquerda, tentando uma aliança com alguns países mais de direita, tanto que ele fala muito de Israel, Estados Unidos e tal. E tem muito bolsonarista, esse pessoal de direita indo para lá. Tem cidades no Paraguai só de brasileiros hoje. E o imposto lá, não existe imposto sobre consumo como é aqui. No Brasil você tem imposto sobre tudo. Renda, consumo, ganho de capital. Lá não, lá você tem um imposto, que é o imposto sobre ganho de capital.
que é 10% do seu lucro naquele mês, sendo esse lucro lá dentro. E bancário, um lucro bancário. Se você tiver uma loja de banana na rua e receber em cash, você não paga nada de imposto. Por isso que a maioria não tem conta bancária. E eles não tributam renda internacional também. E não tributam importação, né? Não tributam importação. Uhum. Não tem imposto. Eu lembro disso porque quando eu morei em Brasília, havia lá uma feirinha em Brasília que era a Feirinha do Paraguai. Era o nome da feirinha. E tudo que se comprava lá vinha do Paraguai e era muito mais barato. Os computadores, sim, lá é um dos pontos de distribuição do mundo de mercadorias, né? Vem direto da China lá. Então, para isso também é muito interessante. Então, mas espera aí, tenho uma pergunta. Com toda essa história do imposto de importação que fizeram agora no Brasil, né? Até compras inferiores a $50, não sei o quê, essa porra toda. Se as pessoas comprarem... se as pessoas comprarem através do Paraguai, e visto que o Paraguai faz parte do Mercosul, pode entrar no Brasil sem pagar imposto. Mais ou menos. Tanto na ponte, né, da amizade, todas as pontes que fazem a fronteira ali com o Paraguai, quanto no aeroporto, tem fiscalização de alfândega, e eles, se você não tiver a nota fiscal, eles vão chutar um preço. Mas a mercadoria que vem do Paraguai para o Brasil tem que pagar imposto, mesmo fazendo parte do Mercosul? Paga. Ele não conhece a ideia de jabuticaba. É a nossa jabuticaba, pô. Não, eu pensei que o Mercosul funcionava tipo União Europeia, porque lá na União Europeia todos os países podem enviar mercadoria de uns para os outros e ninguém paga imposto. Não, isso Mas não aqui tem é a o taxa. Brasil, Hugo. Hã? Aqui é o Brasil. Não, mas eu estou a falar do Mercosul, não estou a falar do Brasil, percebe? Aqui é loucura. Não, mas espera, Jeff, eu estava falando do Mercosul, não estava falando do Brasil, né? Estás a falar de um tratado de vários países, não é? Quer dizer... Sim, porém, aqui é essa anomalia jurídica e de regras sem sentidos. É isso que eu quero dizer. Nunca subestime o Brasil nesse sentido. É assim, tem países no mundo que tributam a renda e tem países no mundo que tributam consumo. O Brasil tributa o consumo e tem países no mundo que tributam os dois. Que é o Brasil. É Portugal também. Portugal também tributa a renda, tributa o consumo também. ao quadrado. Desculpa aí, Ojeda, continua. Mas Portugal tem Ilha da Madeira. Você pode ir não, mas a Ilha da Madeira é um engano. A Ilha da Madeira é um engano isso porque é um engano. É só uma pontinha lá da Ilha da Madeira que tem benefício fiscal, mas é só para a empresa também, não é para e não é para empresas portuguesas. Não, mas não é para portugueses, é para estrangeiros. Tens que ter residência estrangeira. Pois é. Sim. Eu, se quiser um offshore, não posso procurá-lo em Portugal, tenho que ir procurá-lo fora. Em Portugal não há offshore. Na Europa o pessoal vai muito para Capri. Chipre. Capri Capri é na Itália, é mais Chipre. Ou Chipre, ou a Suíça. Não, e Gibraltar. Gibraltar, Malta. Malta também é bom para fazer empresas lá. Ou os países do leste. Também é uma opção. Paraguai que tem muita coisa assim que pra gente é interessante. Lá você não tem estatuto de desarmamento. Então você pode ter uma arma, não precisa de autorização para nada. Você só não pode sair atirando nas pessoas na rua. Mas lá dentro da sua casa, dentro do seu carro, se a arma estiver no coldre, até você andando na rua, você pode andar armado. Então é um país bem diferente do Brasil de hoje, né? Atrativo em muitos aspectos. E aí eu vou lá fazer a minha nacionalidade, fazer a minha offshore, ver tudo na prática para não ter erro. E é um processo relativamente rápido também. E qual é a ideia? Qual é a tua ideia, Ojeda? É mudar para lá, viver lá também ou não? Então, o mais interessante é que você pode ser residente fiscal do Paraguai sem você precisar estar lá fisicamente. Ah, é? Isso é ótimo. Boa. Então você pode declarar sua residência fiscal lá e voltar para o Brasil. Se eu, por exemplo, abrir mão da minha nacionalidade brasileira, eu posso ser um paraguaio no Brasil. E como é que funciona com os impostos do Brasil, assim? Aí não paga imposto no Brasil, porque a minha residência fiscal é lá. Ah, isso é bom. Entendeu? Muito bom. Porque eu não posso ter nada no meu nome no Brasil. Assim, tipo imóvel, não pode estar no meu nome. Mas pode estar no nome da minha offshore, que é lá. Ok.
Olha, também antes de começar a pesquisar isso, como é que é também para a malta que não é brasileira, internacional, outros países, europeia, portugueses? Eu vou ver isso com o advogado de lá. No Paraguai, porque olha, está aqui uma informação. Ser mais barato, não é? Espera aí, deixa-me só passar esta informação aqui, que surgiu aqui no chat. Na Ilha da Madeira, para uma empresa portuguesa ter as vantagens da Zona Franca, que é aquela regiãozinha pequenina lá da Ilha da Madeira onde podem abrir a empresa, tem que criar 10 postos de trabalho. Se criar 10 postos de trabalho, então já tem direito a abrir a empresa lá na Zona Franca e a ter os benefícios fiscais. Mas é só para a empresa mesmo. Pois, mas lá está, não são os mesmos direitos que eles dão a empresas internacionais. E outra informação interessante que eu não sabia, aqui do Marco António. A feirinha do Paraguai, quando eu morava lá em Brasília, agora chama-se Feira dos Importados. Agora já Paraguai é muito, para fazer compras é muito bom. E, inclusive, esse limite de $50 para encomenda postal, no físico é outro. Eu não me recordo agora que a última vez que eu passei lá a Ponte da Amizade para fazer umas compras, estava em $500. Mas era outro limite para não pagar imposto. Só que tinha que declarar tudo, tá com a nota fiscal, aí não pagava imposto. Eu trouxe meu Play 3 de lá. Peraí, ó. Eu não devia estar a passar estes comentários. Porque não estão a ouvir no Superset. Mas está aqui uma informação interessante aqui do Fabiano que eu vou passar. Sim. Um abraço aí ao Fabiano, porque ele já é fã aqui do podcast há muito tempo. O Fabiano diz que, era o que eu ia pôr, não era? Tem que pagar imposto sobre a renda no Brasil, sim, se tiver renda no Brasil. E depois ele diz mais à frente aqui, mas se passar mais de 180 dias no Brasil, já tem residência fiscal no Brasil automática. Exatamente, mas isso não só no Brasil, em vários países é assim. E aí você fica fazendo essa... Sai e volta, só para não fazer a residência fiscal. Você vai para a Argentina, volta. És obrigado sempre a deslocar-te, mesmo que o Paraguai não exija, o teu país de origem vai exigir, então... mas isso é passar um fim de semana na Argentina, vai passar um fim de semana no Paraguai, pronto. Sim. Vai final de semana para Cancún. Cara, o brasileiro médio paga 40, 30 e poucos % de imposto. Se você vai pagar, ao invés disso, 10, com o que você economiza, você viaja. Inclusive, eu conheço nômades digitais que fazem isso. Pois, mas sabes qual é o problema também? É que o Estado é tão pai que dá tanto, mas não o suficiente para o fazeres. E hoje em dia há tanta gente dependente do Estado. Eu pelo menos, na realidade portuguesa que conheço, vejo um bocado assim as coisas. Imagino que no Brasil seja um pouco pior, porque vocês aí ainda dão mais benefícios, por exemplo, mais solteiras e assim. Portanto, a malta está tão dependente do dinheiro que recebe do Estado e tudo mais, que depois acaba por nem sequer conseguir fazer isso, nem cogitar isso. Não tem depois poder de compra para ir passar um fim de semana na Argentina ou ao Paraguai e vêm-se obrigados a ficar 180 dias, não é? A minha ideia não é que isso seja para norme, né? A minha ideia é oferecer isso para o pessoal do Bitcoin. Sim, claro, mas era incrível conseguir se educar mais pessoas, não é? Sim, quanto mais pessoas pudessem. É que é difícil, realmente, ainda mais nessa questão de internacionalização, o pessoal fica com medo. Agora, uma pessoa que já tem uma renda em Bitcoin, ou que já recebe em dólar, um programador que recebe em dólar do exterior. Ojeda, a gente vai ter que falar aí sobre essa questão, porque tu vais ser concorrente da Máxima. Eu vou ter que contratar o Ojeda para fazer aqui também, para El Salvador, então. A gente faz uma parceria e eu mando o pessoal para a Máxima também, pô. A gente vai ter que falar sobre isso. Eu não vejo como um concorrente da Máxima, honestamente. Não, eu não disse concorrente a sério, eu estava brincando, né? Estava entre aspas. Eu sei, mas eu vejo como, por exemplo, se tiveste que sair rapidamente e não tiveres ainda poder de compra para alocar em El Salvador ou numa Máxima, porque tu já explicaste que tens que comprovar não sei quanto e mais não sei o quê, como um sítio de transição, um local geográfico de transição para te poderes estabelecer, sei lá, por mais algum tempo e conseguir juntar mais dinheiro para depois dares o passo seguinte.
Porque nós também vamos precisar desses locais de transição, não é? Não esquecendo uma coisa importante, que eu não sei se o Paraguai funciona assim. Há uma coisa importante em El Salvador, que é o turista agora pode ficar em El Salvador 180 dias, 6 meses, como turista. A sério, 180 dias. Com visto de turista. Já. E dá para ser renovável? Ou seja, eu não sei, acho que o Brasil não tem visto para entrar em El Salvador, que essa é uma boa vantagem. El Salvador não pede visto ao brasileiro. Não precisa. E a outra vantagem é que o brasileiro pode ficar em El Salvador 6 meses com o visto turista só. Ou seja, só entrando com o passaporte, ele pode ficar 6 meses aqui. No Paraguai... Olha, é renovável o visto? Não, turista não. O turista chega ao fim dos 6 meses, tem que sair. Agora, se for um visto de trabalho ou se for um visto de residência, qualquer coisa, aí já pode ser renovado. Sim. Desculpa, Ojeda, não ouvi. Faz igual nos Estados Unidos, abre uma escola de inglês só para ficar dando visto de estudante pra galera. É isso. Tem muito brasileiro que vive assim nos Estados Unidos. O Paraguai você não precisa nem de passaporte, só com o RG você já entra. Só que isso que eu tô falando é para você conseguir transferir a sua cidadania e não ser mais cobrado no Brasil, não poder ser extraditado para o Brasil, o governo brasileiro não pode mais ir te buscar lá, que nem fizeram e tentam fazer todo ano com o Monark, o Alan dos Panos, lá que são nos Estados Unidos. Peraí, o Paraguai não tem acordo de extradição com o Brasil? Se você for cidadão paraguaio, não. Ah, tá. Se você for cidadão brasileiro e fez um crime que é crime nos 2 países, você pode ser extraditado. Okay. Se for crime só no Brasil, não. Então essa história de fake news, que nem no Brasil é crime, não tá no Código Penal, não tem lei nenhuma contra essa porra, inventaram essa merda. Você não seria extraditado. Se bem que teve um comediante esses dias que foi, então é aquilo, né? A gente tá falando de literalmente surfar dentro de um vulcão, não tem certeza de porra nenhuma. E o Paraguai, para conseguir a cidadania, o passaporte mesmo do Paraguai, demora muito tempo ou é rápido? Com a offshore, abrindo uma offshore lá, 2 meses. 2 meses? Pô. Agora, sem abrir offshore, só para dar entrada, aí são 2 anos de residência lá, que você pode dar residência virtual, você não precisa ficar lá. Mas tem que colocar 2 anos. Qual o custo dessa outra modalidade aí, 2 anos? A de 2 anos vai dar cerca de $2.500. Isso é que eu quero conversar lá com um advogado. Porque... Mas é porque tem muita taxa, tá? Então o que eu combinei com ele? A gente vai pagar tudo em Bitcoin. Eles que lá vão converter para dólar e pagar as taxas. Porque aí a gente não tem esse problema de ficar pegando várias... Porque cada câmbio que você faz é 5% que você deixa na casa de câmbio, cara. Isso aí é um inferno. Uhum. Por exemplo... Ok, eu não sou brasileira, não estou na jurisdição do Brasil, mas eu sei que também vais saber estas coisas para quem não é brasileiro. Se eu quiser ficar já para me precaver com uma residência no Paraguai e com uma cidadania de lá, eu posso nem sequer deslocar-me lá e fazer isso tudo? Pode. Não, o Paraguai, e tipo, só me deslocar se for mesmo estritamente necessário. Tipo, eu tenho isto por uma questão de segurança, se precisar de ativar. É para um amigo, não é, Carla? É para o amigo, foi o amigo que me deu. Não, lá você pode... inclusive o pessoal da Europa consegue vir, faz o visto de turista na embaixada paraguaia, e aí você consegue vir como turista. Aqui... Qualquer emprego ou faculdade que você se matricule, e lá é coisa de tipo $15 a mensalidade de uma faculdade. É um negócio absurdo. Para vocês é muito atrativo. Você já consegue o visto de estudante e você ficar lá enquanto o curso perdurar, você pode ficar renovando esse curso aí e ficar lá para sempre. Não vai ser uma cidadã paraguaia. Para ser uma cidadã paraguaia tem que dar entrada no processo e tal. E aí é a mesma coisa. Fazendo offshore, dá para fazer à distância, por exemplo, se eu aqui em El Salvador eu quisesse ter a cidadania do Paraguai, eu posso fazer à distância ou eu tenho que ir lá? Você tem que ter o documento da entrada. Pode ser no passaporte. Se não tiver com o passaporte, eles dão um papelzinho dizendo que você entrou. Você pode entrar e sair. Não dá para fazer com o advogado. Se tiver uma procuração com o advogado, não dá para fazer o advogado lá? Tem que ir eu mesmo? Da entrada, não. Da entrada. E quando você dá entrada no segundo caso, o caso da offshore, como você já dá entrada também na cidadania junto, tem que ir lá tirar uma foto. Eles só fazem a foto presencialmente, não pode mandar a foto. No caso só da cidadania sem offshore, que são aquele que eu falei que leva uns 2 anos,
pode mandar foto 3x4, pode mandar foto digital, que eles aceitam, mas quando você for retirar o documento, tira a foto de novo. Aham, ok. Então, O Geda. Ó o Hugo querendo minerar com energia barata no Paraguai. Já estou pensando nisso. Mas é uma boa. Mas é uma boa. Não, é que assim, isto é sempre bom conhecer, e eu cada vez vejo mais aquilo que o Renato falava e fala, a fazer cada vez mais sentido, tu teres várias opções, porque neste momento tu não podes confiar a 100% em nenhuma jurisdição, porque pode mudar a qualquer momento. Quem é que me garante a mim que El Salvador não vai mudar, que a Suíça não vai mudar, que o Paraguai não vai mudar? E então, quanto mais opções boas e baratas tu tiveres, mais margem de manobra tu tens para te foderes menos, não é? Que é mesmo assim. Eu digo mais. É certeza que vão mudar. É certeza que tudo vai mudar. A questão é, claro, não importa como o Paraguai mude, eu não vejo como ficar pior do que o Brasil hoje. Pois é isso. Pode entrar a esquerda no poder lá, eu não vejo como, com a população que o Paraguai tem, com a forma como eles têm, a mentalidade extremamente conservadora que a população tem, seria totalmente diferente. Totalmente diferente do que... Mas por exemplo, uma pergunta que eu tenho. Existem casos de países... Carla, espera aí só um bocadinho que o Ojeda tem aqui uma encomenda. Já vais dizer isso, espera aí. Está bem. Ai, que eu não leio nada. Eu tenho vontade mesmo. Eu tenho vontade de comprar umas MK4 lá e trazer, porque eu provavelmente vou pela fronteira terrestre ali por Foz do Iguaçu, que é o que eu ia falar, uma dica para brasileiro: vai dar entrada, volta e nem fica lá, fica hospedado em Foz. Ou vai já para ir direto para Assunção, que Assunção é uma cidade maravilhosa. A cidade do Leste é bem feia. Mas pronto, já tens uma encomenda aí do Vitão, que é para pagar a viagem. Exato. Mas é uma opção interessante que eu estou analisando já. Já faz um tempo que eu estou analisando, tenho muitos amigos lá no Paraguai. E alguns até brasileiros lá, então foram me dando dicas e tudo mais. E aí marquei essa reunião com o advogado, vou lá presencialmente e ver tudo. Tá aqui uma boa pergunta. Né? Tá aqui uma boa pergunta também do Fabiano Zambelli, que diz assim: mas a cidadania do Paraguai exige que abra mão da outra. Pois era isso que eu ia perguntar, exatamente mas isso. Essa escolha pra gente é fácil. A brasileira não exige mais. A brasileira antes exigia também. Se você conseguisse uma dupla cidadania, você perdia o brasileiro automaticamente e não perde mais. Essa questão sobre o Paraguai, eu não sei. Tá, eu preciso ver lá. É uma coisa. Era exatamente essa pergunta que eu queria fazer. Que, por exemplo, eu já vivi na Alemanha e eu, para ter a cidadania alemã, eu tinha que abdicar da cidadania portuguesa. Não podia ter a dupla. Pronto, Portugal deixava, mas a Alemanha não. A questão é, a nós também nos interessa ter mais do que uma cidadania e mais do que 2 cidadanias, porque depois isso vai levar à questão da extraditação. Percebes? Sim, mas há forma de estar a volta. Percebes melhor que eu, não é? E a minha questão é... Se não pudermos, num caso onde a gente não possa ter, porque é assim, ora, ok, agora fico com a de Paraguai e troco pela portuguesa, mas a intenção é ir para El Salvador e depois, como o Paraguai exige só uma, já tenho que depois abdicar da do Paraguai para ir para El Salvador e as coisas mudam e a questão da cidadania é um processo que ainda é longo no espaço-tempo em relação ao tempo que as leis alteram, não é? Portanto, por vezes a maioria das vezes é bastante desfavorável às nossas pretensões. Como é que nós podemos contornar? E depois tens a questão dos crimes, que não cometeste crime nenhum e estás a ser julgado por um crime, e depois há os acordos de extradição ou não, e a cidadania vai implicar muito isso, se for o caso.
Como, por exemplo, o Snowden. O Ojeda até está... O Ojeda está nu agora, tá? Ele tirou eu tô tirando a câmera toda. Porque tá travando muito. Não, aqui está ótimo. Aqui também estava bem. Não, mas... minha... Eu não consigo ouvir vocês direito. Não, mas essa questão da dupla nacionalidade ser ou não autorizada, isso deve ter a ver com o país também, porque o Fabiano diz aqui que com o Brasil não dá, sim, porque eles exigem que a pessoa não tenha a cidadania do Brasil. Mas, por exemplo, com a Itália eles têm um acordo que já dá para ter dupla nacionalidade italiana e do Paraguai. E então, Ojeda, eu vou deixar já aqui uma pergunta. Eu acredito que Itália, Espanha, Portugal, países... Era essa a pergunta que eu ia fazer, Ojeda. Quando tu estiveres lá no Paraguai, eu estou interessado aí nessa história, ter lá a cidadania. Pergunta se o português tem que abandonar a cidadania de Portugal, tá? Que eu quero saber isso também. É isso, pergunta, também quero. E, com certeza eu vou... Assim, por exemplo, o Brasil tem dupla cidadania. Eu já tinha falado com a Carla. Vamos ter uma Carla portuguesa com cidadania do Paraguai e viver em El Salvador. Mas isto é o que se pretende, não é? É isso que se pretende, é nem saber onde é que eu estou a viver. Olha, o Vitão, onde é que eu sou. Carla, o Vitão diz que isso é mentira, que tu, para viveres na Alemanha, para ter cidadania, tinhas era que tirar o bigode, não era tirar a nacionalidade portuguesa. Também é verdade. Mas aí se fosse, ela não tinha ido, né? Exato. Eu fiz do buço antes de embarcar, mas entretanto ele cresceu lá e foi recusado. Ele cresceu em 2 horas, né? Foi. Minoxidil. Esse negócio todo molhado de cerveja alemã. Muito bom, muito bom. E olha, ficam com aquela espuminha, sabes? Ali no bigodinho. Deixa aí a câmera, Ojeda. Fica mais bonito que o Ojeda aí no vídeo. É que fica travando aqui o meu, mas se não travar eu fico. Não, aqui tá bom, mas aqui a tua imagem e o som tá bom. Não tem problema. Então... Bom, vamos passar a outras toxicidades. Já falamos mas, por exemplo, ainda relativamente a esta questão Carla, temos que passar a outras coisas. Carla, temos que passar outras coisas, não podemos ficar nisso. Eu vou só deixar aqui a dica. Vão analisar a malta do chat, vocês devem saber, até bem melhor que eu, o caso do Snowden e o que é que se passou com as cidadanias dele, e ele num caso bastante extremo, que era de, como é que se diz, de asilo político. Mas o Snowden ficou sem cidadania americana. Os americanos retiraram-lhe o passaporte, ou seja, não, e depois a Rússia também não lhe deu, e depois não sei. Não, mas a Rússia deu, demorou, foi muito tempo, mas depois deram-lhe a cidadania russa. A Rússia veio a dar-lhe a cidadania quando ele já não precisava dela. Deixa eu terminar, porque eu sei a história dele muito bem. Eu sei a história dele toda. Pronto. Os americanos retiraram-lhe o passaporte quando ele foi daquela cidade, Hong Kong, acho que foi Hong Kong, era onde ele estava. Ele queria ir precisamente para o Paraguai ou para o Uruguai, um país qualquer da América do Sul. E eles tiraram o passaporte ao Snowden, anularam o passaporte dele, retiraram-lhe a cidadania americana e ele não pôde viajar e só conseguiu viajar de Hong Kong para a Rússia, com pedido de asilo político. Só que depois lá na Rússia demorou muito tempo até sair o passaporte, foi só isso. Mas eles autorizaram, ou seja, ele ia fazer escala na Rússia, assim é que é. Ele ia fazer escala na Rússia para ir para a América do Sul e durante esse trajeto os americanos anularam o passaporte e ele não pôde sair da Rússia mais e depois pediu asilo político na Rússia. Sim, e eles demoraram alguns meses até entregar o passaporte. Pronto, vai rever porque a Rússia exigiu contrapartidas. E quando a Rússia decidiu dar o asilo, já ele estava outra vez em Hong Kong e já não precisava do asilo da Rússia para nada. E ele passou... Não, ele ficou sem passaporte em Moscovo. Ele ficou sem passaporte em Moscovo e não pôde sair no avião que ia para a América do Sul e depois teve que pedir asilo político na Rússia. Foi isso que aconteceu. Aliás, está no documentário da Laura Poitras, se tu quiseres ver o documentário, que se chama Citizen 4. O link. O Citizen 4 é um documentário feito pela Laura Poitras e ela está lá a história toda dele, está lá o que é que aconteceu, eles andaram atrás dele, filmaram tudo, não sei o quê. Pronto. Seja como for, ele passou as passinhas do Algarve com essa merda. Sim, mas na Rússia ele foi muito bem tratado sempre desde que entrou lá e nunca teve problemas. Não estou a dizer que ele foi maltratado na Rússia, não foi isso que eu disse também. Calma. Espera aí que temos aqui mais um superset, eu vou aproveitar depois de ter lido aqui a mensagem no privado
E vou passar aqui mais um superset que chegou agorinha. Ok. Onde é que está? Está aqui. Temos aqui o Dedinho Pumba, que diz que o meu nick não é trocadilho, não, mas que parece. Pode falar sem medo. Adoro o programa de vocês, não perco um. Muito obrigado. muito obrigado ao Dedinho pela contribuição Pumba aí no Superset. Se o Jeff está a rir, eu não sei se acredito ou não, que é trocadilho aqui, mas... Não, mano, não tem nada demais aí não, pode confirmar com a Gida. Ah, tá. Porque, sabem, pessoal, é que o Jeff faz parte aqui do painel, mas ele nunca avisa quando eu vou ler merda, né? Então... Não. Bom, Geda, continuando. Queres falar mais alguma coisa aí sobre formas de fugir à tributação no Brasil ou vamos passar para a toxicidade máxima? Eu quero desenhar uma forma que vai ser interessante para bitcoinheiro, para o pessoal ANCAP mais raiz também, de tentar escapar, e não só da tributação, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente já não tá mais com medo só de pagar imposto, a gente tá com medo de ser preso, a gente tá com medo de morrer, o negócio tá feio. Então, uma forma de fazer isso, obviamente sem cometer nenhum crime, né? Com planejamento. Verdade. Mas eu acho que é algo interessante, sim, algo que a gente já devia ter pensado há um bom tempo, tá? Não... Já vamos a melhor forma de fugir aos impostos de forma legal, sem qualquer problema, sem ser crime, sem ser nada, é sempre mudar a residência fiscal. Essa é sempre a melhor forma. Mas lá está, a coisa está a ficar bastante quente e já nem se trata só da fuga aos impostos, já se trata de prevenir ser silenciado, não é? Porque, olha lá, olha o que é que fizeram com o Monarca. Apesar dele ser um bocado idiota, falando nisso, não é idiota, não. Ele aparece mais idiota do que ele é. Falando nisso, onde é que ele anda? Onde é que anda o Monarca agora? O Monarca está nos Estados Unidos. Ah, ele está nos Estados Unidos? Conseguiu fugir via Paraguai? Ele já deu de frosques. Ele teve uma reunião de emergência com a Rumble, foi para lá e não gravou mais vídeo, não apareceu mais. Eu acho que, assim, não tenho certeza se ele tá lá ainda, tá? Mas eu tinha contato com o Coca, que trabalha com ele. Tava dando umas dicas de Bitcoin para ele, né? Desde que o Renato 38 foi lá, ele já tinha pego meu contato com ele e a gente ia se falando. E depois que ele falou que ia para lá, nunca mais as pessoas responderam, apareceram no WhatsApp. Eu acho que ele não foi tão idiota quanto pensaram, não. Deixou uma esmola lá pro Estado se deleitar. Pois, isso, né? Mas isso ele até foi sugerido a fazer, não é? Que era para não... E podia, não é? Para não ter a ordem de prisão imediata, né? Se ele não pagasse a multa. Então, foi inteligente. Assim, ele pagando a multa não ficava impedido de sair do aeroporto. Se não pagasse, se calhar barravam na saída e era mais complicado, não é? Exatamente. Olha aí, mensagem para o Jeff. Gostaria de mandar um salve para o Jeffix Digital, assinado, e agora deve vir o trocadilho para mim, né? Giuseppe Canella. Como que é o nome? Essa eu não percebi. Isto é uma boa maneira de ganhar sats, né, Jeff? É ler os trocadilhos que eles enviam para cá. Lê o nome, Carla. Espera aí, deixa-me aumentar que eu sou pitosga também. Giuseppe Canella. O Giuseppe... Opá, Canela só me lembro do Gabriela Cabe Canela. Jeff, explica aí, vai, que nós portugueses somos bons. O Geda que é o cara aí das letras, dos códigos aí. Tá, vamos fazer o seguinte. Esquece o Giuseppe. Junta o final do nome do primeiro nome com o resto do segundo. Pé Canela. Pé Canela. Pé Canela, já percebi, ok. Ok, já entendi esse aí. Tá bom. Conseguiram ganhar mais uma vez aqui do Portugal. Eu gostei do Jeffix Digital. O Jeffix Digital tá bom. Tá aqui uma mensagem para o Ojeda, ó. Ojeda, estou na espera, o Paraguai está no meu radar, estou-me organizando para ir para lá. Provavelmente você já terá um cliente, aí o Dedinho Punta.
Mas Ojeda, tenta abrir o leque dos teus serviços, não só à nacionalidade brasileira. Sim. E tentar abrir... A questão da dupla cidadania me deixou curioso com o europeu, porque eu tenho direito à cidadania espanhola também, né? Só que eu tenho que ir atrás de documento e tal, nunca fui. Quando eu tentei ir atrás, eu já tinha passado o prazo, e agora entrou uma lei nova que eu tenho direito de novo, mas isso só vai até o ano que vem. E provavelmente eu vou atrás disso também. Então, eu quero ser o paraguaio e espanhol, né? Não quero ser só paraguaio, não. Mas eu vou ver. A gente vai falar nisso aí, Ojeda, tá? Do quê? A gente vai falar os dois aí sobre essa história de conseguir residências lá no Paraguai também, porque eu estou interessado nisso também. Isso. Não só para mim, mas como também para oferecer como serviço da Máxima. Para mim, nós estamos a fazer... Você não precisa estar lá. Você pode abrir uma offshore lá, numa caixa postal, não precisa fisicamente estar lá. E alugar fazer algum serviço online, alguma coisa que você recebe por ali. Eu sempre ouvi dizer... Lá. Eu sempre ouvi dizer uma coisa: se o problema é dinheiro, não é problema. É isso mesmo. Não é? Então, e sobre dinheiro tem uma coisa interessante de Paraguai. Porque você tem um tratado da OCDE, né, que é a Organização Mundial aí dos Banqueiros, que não existe sigilo bancário entre os maiores países do mundo. A maioria deles são adeptos. Brasil, Portugal, Estados Unidos, todos eles são adeptos. O Paraguai, na América do Sul, é o único que não é adepto. Então, você tem dólar na sua conta bancária no Paraguai, ninguém fora do Paraguai sabe. Isso é bom. Isso é muito interessante. Lá está, tu aqui na Europa, para ter esse tipo de serviço, só podes contar, basicamente, se não estou em erro, um serviço assim mais 5 estrelas, com a Suíça. Mas já esquece, não. A Suíça... Não, a Suíça é muito cara. Já acabou a Suíça, já não há sigilo bancário. A União Europeia já pode exigir à Suíça que diga quanto é que as pessoas têm no banco. A União Europeia, mas a União Europeia não manda nada na Suíça. Mas eles já exigiram. Portugal, por exemplo, exigiu quando foi do caso Sócrates, e eles abriram a conta e disseram quanto é que ele tinha lá. Pois, pronto, olha, isso já nem isso. Da Suíça já foi, essa história da Suíça já foi, agora já não. Já nem isso. Só se for para mesmo para peixe grande, porque olha, agora já nem isso, veja, olha, estamos fodidos. Na União Europeia esquece, a jurisdição da União Europeia já... Suíça, né? A gente tem uma Suíça bem na nossa frente, chama Bitcoin, né? É isso. Os bancos da Suíça dos anos 80 faziam, é o que o Bitcoin faz hoje. Exatamente. Só que a gente tem que saber muito bem aonde a gente vai declarar esse Bitcoin, se a gente vai declarar em algum lugar, aonde a gente vai informar. Né? Nós aqui que estamos com a cara à mostra, a gente é um bando de louco. Sim, a questão do Bitcoin, a meu ver, tu não precisas de declarar a ninguém. Em Portugal és obrigada, pela lei já és obrigada a declarar. És obrigada. Hugo, primeiro não és obrigada a declarar se tiveres ou de 1 ano ou mais. Pronto, não, só és obrigado. Tens sempre de declarar, só não te cobram imposto, mas tens que pôr lá na declaração de imposto. Lá, quem é o estúpido que vai declarar Bitcoin? Eu não sei, porque eu sou aquele estúpido que nem sequer entrega a declaração de imposto. Eu estou cagando para essa merda, que eu não quero saber de Portugal. Foda-se, estás a brincar, meu. Agora, quem vai lá pôr as bitcoins que tem no imposto, eu não sei. Só porque o Estado diz, és obrigado, eu vou declarar. Como é que o Estado sabe que eu tenho Bitcoin, lá? Mas esta gente está maluca, está tudo maluco. Se tu fores comprar... Espera aí, Ojeda, se tu fores comprar numa exchange, eles já enviam essa informação para o Estado português. Como é óbvio, há várias formas de comprar. Exato, então, se tu comprares pela via normal em Portugal, que é usar uma exchange, uma corretora, pela lei portuguesa, as corretoras já são obrigadas a informar o Estado de quanto é que tu compraste em Bitcoin, ou seja o que for. Ainda assim, mesmo comprando como exchange, eu sou aquela pessoa tão burra que não percebo nada que nem consegui transferir isso para a carteira. Percebes? Vê lá o meu nível. Mas eu acho que eu sou totalmente contrário a declarar para mim. Não declara nada, principalmente no Brasil.
né? No Brasil, você consegue comprar um CDzinho no centro. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos a ouvir, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá pipocando? Sim. Lá no centro de São Paulo, você compra um CDzinho com todas as informações de todos os impostos de renda de todo mundo, de todos os brasileiros aí desse ano, atualizado. Isso é público. Essa merda Então, você tem que ser meio idiota, né, para declarar. Oi? Cabe tudo no CD? É informação texto. Um banco de dados, né? É um banco de dados. Ô, Geda,